Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e vamos lá, mais uma vez, pegue seu café. Vamos lá que hoje eu estou com um pouco menos de preguiça do que ultimamente. Inclusive, ultimamente eu estou com tanta preguiça, mas tanta preguiça para fazer qualquer coisa. Eu não sei se é a idade chegando mesmo, se a idade pegando, se os anos e anos de noites mal dormidas e pouco tempo de sono mesmo, pouco tempo de descanso que eu tive durante toda essa minha juventude, eu não sei se foi isso, que tá vindo agora o corpo me cobrando, né? Basicamente, o corpo tá fazendo, tá tendo aquela cobrança, né? Que acontece. Mesma coisa de você ficar fumando e aí no futuro você ter câncer, o corpo te cobrando. Então eu acho que é isso que tá acontecendo basicamente. Eu acho que é isso. Faz muito sentido. Porque, por exemplo, eu não tô, como é que eu posso dizer? Eu não tô mais em dois trabalhos, eu não tô ah, dormindo apenas 2, 3 horas por noite como eu estava fazendo no ano passado. Não tô mais assim. Eu tô agora dormindo pelo menos 6, 7 horas às vezes. Às vezes eu durmo 10 horas e eu ainda estou podre, cansado com muita preguiça de levantar. Eu não sei se é... eu esqueci o nome, é insuficiência alguma coisa. É falta de vitaminas, basicamente. Não sei se é falta de vitaminas, se eu preciso de tomar mais multivitamínicos ou se eu preciso melhorar um pouco mais a minha alimentação para isso. Se tá faltando vitaminas, acho que é óbvio que eu preciso melhorar a alimentação. Mas eu tô muito cansado, cara, com muita preguiça. E é isso que é o ponto. Eu acho que talvez seja o efeito, né, o rebote de tanto tempo que eu fiquei dormindo pouco e dormindo mal, porque eu passei muitos anos dormindo muito mal e dormindo pouco. E só que naquela época, né, eu era jovem, isso começou a acontecer com 16 anos. E agora eu já tenho quase 30. E o 30 tá ali batendo na porta pra chegar. E naquela época ali, cara, eu dormia 2 horas. Eu dormia 3 horas, eu já conseguia levantar. Se eu dormia 4 horas, o sono não batia. Era isso. Precisava dormir pelo menos 4 horas e o sono não batia mais. Aí eu ficava o dia inteiro como se eu tivesse dormido 8 horas, certinho. E o rendimento não caía, as coisas não caíam. Eu continuava com o mesmo pique, eu continuava com a mesma energia, o mesmo raciocínio, tudo. Por muito tempo foi isso. Até uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a priorizar um pouco mais o sono. E com exceção do ano passado, que eu tive que, por obrigação, por circunstâncias da vida, tive por obrigação que dormir 2, 3 horas por noite por conta dos 2 trabalhos que eu tava naquele momento. E eu acredito que seja rebote, porque foi muito tempo nessa situação. E por mais que eu tenha, que não pareça, por mais que não pareça na hora, de você não vai estar cansado, de estar tudo certo, eu percebi, não só percebi como é que diz, de experiência própria, mas com pesquisas que eu fiz também sobre esse tipo de situação. Não é bom, nem um pouco bom, porque no futuro vai ser realmente cobrado, e eu acredito que eu estou sendo cobrado agora, que eu estou muito cansado mesmo. E não é só... Tem um pouco de preguiça, porque todo mundo tem preguiça,
Mas não é só preguiça, é cansaço mesmo. Cansaço físico, cansaço mental. Tem muitas coisas que eu não consegui fazer nessas últimas semanas, inclusive, fazem umas 3 ou 4 semanas que eu não ando pra frente, cara. Eu fico basicamente andando pros lados ou parado, sabe? É como se eu realmente não saísse do lugar e algumas coisas que eu tô tentando fazer por conta desse cansaço mental. E o físico vem junto com o trabalho que eu tenho que ficar lá, fico em quase, quase 12 horas em função do trabalho. Então tem um problema nisso, né? Mas o físico a gente recupera, né? Aquele cansaço físico se recupera e tudo mais. Mas o mental influencia muito, porque se você está esgotado mentalmente, você não vai ter, não é que você não vai ter energia, você não vai ter vontade de fazer nada, você não vai ter forças mentais, porque primeiro a gente pensa e aí a gente cria uma ação, né? Então a gente precisa ter essa vontade, essa energia mental para pensar e criar uma ação mentalmente para então agir fisicamente. Eu posso estar explicando isso de uma maneira muito imprimatez, né? Mas é isso que eu consegui entender, né? E aí você tem que ter essa via primeiro de pensamento, criar uma ação na sua cabeça e aí então você agir. E aí você criar uma ação no mundo físico. E quando você está cansado mentalmente, você não consegue ter essa vontade, essa energia de criar a ação física. E aí você fica parado. Ou você fica postergando, joga mais pra frente, e aí vai ficando mais tarde nas coisas que você tem que fazer e você não faz nada porque você jogou muito pra frente, aí fala, amanhã eu faço. E vai indo assim. Procrastinando também fica mais fácil procrastinar quando você está esgotado mentalmente do que você só está cansado fisicamente. Fica mais fácil procrastinar. Porque mesmo que você esteja esgotado fisicamente, o seu mental tá bom, você vai pensar, porra, mas eu tô cansado, mas eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, isso tem que sair do lugar. E aí você vai lá e age. O contrário, você não consegue. Porque mesmo que você não estiver cansado, o seu corpo não estiver cansado e o seu mental estiver, você não vai perceber. Você não vai ter como perceber. Porque o seu cérebro está cansado. E aí, mesmo você tá ali com 80% de energia no corpo, mas tua cabeça tá quase zerada, você vai pensar, porra, tô muito cansado. E aí você vai agir como se estivesse muito cansado de fato. Isso é um problema mesmo. Pelo menos eu tô achando que tá funcionando assim, porque de acordo com o meu entendimento do meu corpo, tá funcionando mais ou menos assim. Inclusive, por exemplo, faz algumas semanas também que eu não faço nenhuma atividade física. Nenhuma. Eu tô completamente parado. Isso tem também decorrência do problema que aconteceu no episódio passado que eu falei, mas tem uma decorrência, talvez tenha desencadeado um pouco esse cansaço mental, mas eu não tô fazendo, eu tô completamente parado fisicamente, cara, eu não tô fazendo nenhuma atividade, nenhuma. E isso também tá corroendo a minha cabeça, porque eu nunca fui assim. Eu nunca fui a pessoa que não consegue se mexer pra nada, que fica um mês, que nem eu tô mais de um mês na verdade, um mês pelo menos sem fazer nenhum tipo de atividade física. Eu nunca fui essa pessoa, eu não sou essa pessoa. Então o que tá acontecendo? Será que eu tô com muita dose de dopamina barata na minha cabeça que eu não tô percebendo? Que eu tô ficando sem motivação, sem vontade de fazer nada? Ou eu tô muito cansado pela minha vida há muitos anos atrás, como eu tava vivendo? Ou, sei lá, ou é só a preguiça mesmo que tá vencendo minha boa vontade. Não sei o que é.
O que eu consigo concluir de tudo isso, que eu consigo imaginar de acordo com o meu conhecimento do meu corpo e da minha mente, eu acho que pode ser um pouco do efeito colateral de ficar muito tempo sem dormir bem, né? Porque eu dormia muito pouco e quando eu conseguia dormir umas 6 horas, por exemplo, eu dormia muito mal. Eu acordava várias vezes durante a noite. Várias vezes. E isso era por conta também do café que eu bebia de noite. Eu bebia café o dia inteiro. Eu tomava muito café. E aí, eu nunca tive problemas para cair no sono, mesmo bebendo café. Mas o meu sono, que já é leve, é muito leve, com o café na corrente sanguínea ali durante o sono, cara, eu acordava por absolutamente qualquer coisinha. Por mínima que fosse, qualquer coisinha eu acordava. Se eu me movimentasse na cama um pouco mais brusco, eu acordava na hora. Acordava na hora. E não conseguia dormir de novo, ou demorava para dormir de novo. Então assim, pode ser isso, podem ser essas coisas. Podem ser essas coisas. Essas. Eu fico arrependido, cara. Na verdade, eu fico arrependido de não ter priorizado o sono de uma maneira mais correta, como deveria ter feito anos atrás, porque eu não estaria tão ferrado agora. E tem também essa questão da minha. Dos problemas que eu tive recentemente, que foram muito bruscos e acabou meio que, talvez, sobrecarregando demais a minha cabeça. E eu não sei se é. Eu não sei se é burnout, eu não sei se é essa merda, não sei, não faço ideia. Eu sei que. Eu sei que tá assim a situação. A única coisa que eu compreendo é que é como está acontecendo as coisas e a forma como eu percebo elas é dessa maneira. E se não for a correta, eu nunca vou saber. Nunca vou saber. Cara, é muito cansativo, cara. Não sei se vocês sabem mais ou menos como que é ter. Eu acredito que muita gente tem, sabe? Mas eu não. Como é ter muitas ideias e planos para se fazer e coisas que não são impossíveis de fazer, mas você não consegue fazer. E não é. Não, a cadela latindo. Mas, o que eu tava falando? Me desconcentrou. É, Me desconcentrou. Perdi completamente o fio do meu pensamento. O que eu tava pensando, cara? Tipo assim, não é puramente a falta de vontade ou só a preguiça, somente preguiça. Sabe, é essa coisa assim, você tem essas várias. Eu não sei se estou me repetindo, porque eu não me lembro o que eu falei, mas você tem essas várias ideias, vários planos muito realizáveis, muito fáceis, com várias etapas fáceis de se realizar, mas por conta do seu estado, que você está agora, estado mental, talvez estado mental e físico, né? ah, por conta disso você não consegue realizar nenhuma coisa, nada do que você gostaria, do que você tem em mente, e não pela dificuldade, como eu falei, mas pelo seu estado. Isso sei lá, cara, eu tô nesse ponto, Tem coisas que eu não deixo de fazer porque elas são mais fortes do que a minha falta de energia para fazer as coisas. Elas são mais fortes. Que nem, por exemplo, tô gravando agora. Gravar isso aqui é mais forte do que eu não querer ou não ter vontade de gravar porque eu tô muito cansado, sabe? Essa vontade que eu tenho de fazer isso daqui, de falar esse monte de bosta que eu falo, é mais forte do que não fazer nada, do que essa barreira que eu tenho de não fazer nada. Agora, tem coisa que é muito complicada, é muito complexa e exigem várias etapas,
E podem ser etapas fáceis ou podem ser etapas ainda complexas. Mas por não ser uma coisa que você quer muito, muito assim, tipo, muito. Porque o podcast que eu estou fazendo tem um pé no meu maior sonho. Tem um pé no meu maior sonho. Que eu não vou falar aqui agora. Mas ele tem um pé. E tem um pé nisso. E então é um desejo muito maior. Agora, as outras coisas, elas são alguns objetivos, sim, que eu tenho em mente, mas eles não são sonhos. Eles são metas aqui que a gente tem que eu quero alcançar, que eu estou buscando para alcançar, mas eles são mais complexos. E por conta disso, fica mais complicada, eu acho, a minha reação mental para vencer essa falta de vontade. Eu vou falar falta de vontade, porque eu não sei o que é. Mas essa falta de vontade que eu estou tendo no momento, entendeu? Então, gravar isso daqui não é um trabalho pra mim, é só diversão. É diversão, é prazeroso. Enquanto que as outras coisas são mais ou menos que um trabalho. E, cara, sei lá, tá meio complicado realmente a situação. Sabe quando você se sente inútil? Você se sente inútil porque você tá basicamente jogando tudo que você fazia, a sua rotina, fora, no lixo. E você não quer fazer isso, mas você não consegue não fazer isso. Então talvez seja. Eu não sei se esse é sintoma de burnout, que você não consegue fazer praticamente nada. Mas não sei se é isso. Porque tem isso também, tem um negócio que há algumas coisas que eu faço, algumas coisas que a gente precisa realizar, elas são muito desgastantes mentalmente. São desgastantes mentalmente. E como assim? Tipo, fisicamente não seria um tanto, porque a maior parte é feita no computador, né? Então eu estaria aqui, de fato, sentado no meu tempo livre ou na minha folga e trabalhando nessas outras questões. Não seria o mental cansado apenas e não o físico. E o físico é pelo trabalho, que são 12 horas, é atendimento ao público, então é aquela coisa lidando com burrice das pessoas, repetindo sempre as mesmas coisas, porque as pessoas são burras. Elas sempre fazem as mesmas perguntas idiota. É que nem chegar ali, a pessoa pergunta assim às vezes: tem um banheiro? Sim, é ali. Ali na loja. Ah, é ali dentro? Não, cara. Vai ser onde? Se eu tô te falando que é ali na loja, é porque é lá dentro, né, caralho? Aí você tem que lidar com esse tipo de pergunta idiota. Posso estar exagerando também, mas... Bom, tive que cortar aqui um pouco o som, porque o cachorro começou a chorar aqui e a máquina de lavar... Eu estou lavando a roupa. Aproveitar que vai ter um sol hoje de rachar, porque tá um dia tendo um sol e aí à noite vai ficar frio pra caceta. Aproveitei para lavar a roupa e a máquina começou a se divulgar e comecei a ver que dava muitas ondas no microfone. Então, deu um corte aqui seco, rápido e ninguém percebeu nada. O que eu ia falar? Eu já não sei mais o que eu estava falando. Eu sei que eu estava falando da minha vontade e da minha preguiça que eu estava tendo. Mas, cara, vamos parar para pensar agora um pouquinho. Tem uma pequena reflexão aqui para trazer. Um assunto completamente diferente, mas por que nós, brasileiros, adoramos pessoas de fora fazendo coisas e os nossos aqui a gente não valoriza? E não que eu seja o maior nacionalista, patriota do mundo. Não, eu nem sou, cara. Eu nem sou, na verdade. Mas por quê? Por que eu vejo isso, né? Eu vejo isso. Por que as pessoas brasileiras, elas são assim? Por que quando um gringo faz alguma coisa que podem ter duas vias de entendimento, como sendo uma coisa escrota ou uma coisa legal, por que quando o gringo faz essa coisa
o brasileiro acha legal, enquanto o brasileiro faz essa outra coisa, essa mesma coisa no caso, ah, se torna uma coisa ruim, escrota, sabe? Tipo, eu vejo, ah, por exemplo, num esporte, um gringo, ele vai lá, ele tá perdendo e ele não aceita perder, sabe? Vamos dizer assim. Ele discute com o oponente, discute com o rival e tudo mais, fica ali, quer bate boca e todo esse negócio. E aí eu vejo o quê? Brasileiro. É isso aí, não apanhou quieto, caiu de cabeça erguida. Aí se o brasileiro tem essa mesma atitude, o brasileiro, esse mesmo brasileiro que fala, não, caiu de cabeça erguida, vai e fala, arrogante, crianção, não aceita perder, não sabe perder. Por que a gente tem essa diferença na nossa sociedade brasileira? Por que tem essa diferença? Sabe? Porque é notório, é notório. E não é pura e simplesmente a pessoa não gosta da figura da figura brasileira que ela está criticando. Não é simplesmente isso. É muito mais profundo, porque qualquer coisa que é feita por alguém daqui, o próprio brasileiro tira a moral, que nem foi no caso do Gurgel lá no 1900 e sei lá quando, que ele foi o primeiro a fazer o carro elétrico. O primeiro. Pioneiro nessa ideia. Só que, claro, com a tecnologia daquela época, era um negócio muito mais limitado, era pior, era um carro feio, pelo que falaram também. Eu não me lembro de nenhuma imagem do carro, mas falaram que era um carro horroroso. E toda essa visão, ela afeta muito, porque como ele era o primeiro, era totalmente horrível, era um carro feio, era uma tecnologia muito, muito inicial, de fato. E o que a gente tem hoje, o que aconteceu naquela época, ele foi escorraçado, foi feito piada, todo aquele negócio, porra, carro elétrico, nossa, que viagem, nossa, é um imbecil, todo esse negócio assim. E hoje, o que a gente viu? Uns anos pra cá, um gringo fez o Tesla. E aí, nossa, virou um negócio interessante, virou um negócio legal, sabe? Então, sendo que o primeiro poderia ter sido o Gurgel. Poderia ter sido. Ele poderia ter, claro, nas suas limitações naquela época, e aí com o tempo ia ter evolução tecnológica, todo esse negócio iria mudar, ia ficar melhor, ia ficar, talvez não no mesmo nível, porque o Brasil nunca investe em infraestrutura, em indústria para fazer coisas realmente boas, né? Talvez não chegasse ao nível que tem o Tesla hoje, mas com certeza ele seria referência para novos empresários, novas empresas que quisessem investir nesse negócio, quisessem criar um produto neste ramo. Ele iria ser referência e ele iria ser muito conhecido, iria ser valorizado se de fato a gente valorizasse essas pessoas. Mas por que o brasileiro, tendo essa ideia, era ridículo, era besta, era um palhaço, ridicularizado pelo povo do país, e aí o gringo vai fazer e todo mundo aplaude? É só porque ele fala inglês, sabe? É porque é de fora. É uma situação que nem tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que o pessoal valoriza muito. Eles têm mais paciências, eles valorizam, eles enchem a bola, puxam o saco de qualquer um que habla. Qualquer um que fala espanhol ali, uruguaio, argentino, habla. Se ele habla, o gaúcho tá batendo palma, sabe? Eu acho isso ridículo, ridículo. E tem uns, inclusive, que se acham uruguaios, castelhanos, argentinos. Tem uns gaúchos que são mais palhaço ainda. Mas, cara, eu não entendo por quê. Porque se fosse um gaúcho ali, normal, fazendo a mesma coisa, a mesma situação no trabalho, ou sei lá, no esporte, ou qualquer outra situação, tendo a mesma, uma certa atitude, que seria vista de maneira ruim. Se ele fosse brasileiro, se ele fosse gaúcho, por quê? Por que só porque ele
fala espanhol, que ele é castelhano, só por causa disso. Ele é aplaudido, ele tem mais paciência, as pessoas babam o ovo dessa pessoa. Eu não entendo. Então, por que fazemos isso? Por que as pessoas no Brasil fazem isso, cara? Por que as pessoas não valorizam o que tem aqui também? Sabe? É duplo. É duplo padrão que fala? Eu não sei. Essas duas vias, assim, essa balança com dois pesos diferentes, sabe? É a mesma situação, mas são lidadas de maneira diferente. Sei lá, cara. Aí, claro, também tem as pessoas que acham que qualquer coisa que o brasileiro faça é ridículo. E aí eles acham, por exemplo, que essas barraqueiras que tem aqui no Brasil, essas pessoas barraqueiras que tem aqui no Brasil, que fazem barraco, batem aquelas palminhas, o som lá no alto e gritaria, qualquer coisa assim. Essas pessoas barraqueiras que tem no Brasil, eles acham que é só no Brasil que tem. Aí vai pensar, cara, nos países de fora também tem. Claro, tem países que tem muito menos. A quantidade no Brasil é muito grande, justamente também porque você tem que levar em conta que o país tem 200 milhões de pessoas. Então, em comparação com a maioria dos países, vai ter coisas muito maiores do que os outros países. É muito mais fácil você achar muitas pessoas barraqueiras em um país de 200 milhões de pessoas do que comparando com um país de 10 milhões. Porra, né? Pelo amor de Deus, vamos usar um pouco de lógica também. E aí, você olha essas pessoas, elas acham que só existe esse tipo de gente no Brasil, sendo que existe em qualquer lugar. Em alguns lugares existem muito poucas em comparação às pessoas, né, no próprio país. Em outros lugares existem muitas. Por exemplo, mas nos Estados Unidos não existe isso. Nos Estados Unidos existe. Tanto é que é o que chamam na internet de Karen. Existem as Karens nos Estados Unidos. As nossas, eu não sei como que é chamada aqui, mas a nossa galera barraqueira nos Estados Unidos são as Karens. Então, existe. E por que só enxergam as pessoas daqui desse lado ruim? Por que lá fora não? Por que lá fora não? O pessoal endeusa o Japão, meu Deus, povo educado, os caralho. Mas são um povo. Não é hipócrita a palavra, são um povo. Como é que é a mesma palavra? Cínico. São cínicos. Por quê? Cínicos porque chega lá uma pessoa estrangeira, eles vão te dar um olá, vão te cumprimentar, todo aquele negócio, vão ser respeitosos com você, né? Diante de você, mas você virou as costas e eles vão falar mal de você. Eles vão falar mal desse estrangeiro aí que ele pensa que é pra estar no meu país. Eles vão pensar exatamente isso. E eu ouvi isso, relatos, mais de um. Não foi um, não foi dois, não foi três. Foram vários relatos de estrangeiros no Japão que sabem. Eles sabem. Eles já viram, já presenciaram, eles tiveram a situação porque eles vivem lá. Eles sabem que é assim que o cara vai lá, ele vai agir de forma comportada e educada com você ali no país dele, porque você está visitando, e a cultura deles é ser respeitoso com qualquer um na presença deles. Mas quando você ir embora, virar as costas, eles vão falar mal de você. Eles vão falar mal porque você é estrangeiro. E eles são fechados neles. Então, por mais que vão para os outros países, aí na Copa do Mundo eles começam a retirar os lixos dos estádios e jogar fora aquele negócio mesmo, e não deixar simplesmente no estádio, que nem fazem, nem o pessoal. Nossa, como eles são educados. Sim, eles são educados, eles têm esse tipo de educação. Eles vão comemorar, vão brincar com você, vão fazer tudo aquele negócio, mas se você estiver no país dele, ele vai achar ruim. Por que você acha que precisa ter alguma descendência japonesa para morar lá, para morar fixo lá? Por que você acha? Por que você acha que você precisa ter alguém, algum parente na família, ou ser o próprio japonês, para viver lá?
sabe? Existe uma pessoa que fazia, né, que achava que era superior a todo mundo, mas ele foi atacado. Agora, japonês não é atacado. E nem é pra atacar também. Eu só tô mostrando aqui as maneiras de pensar das pessoas, comparando aí, colocando as medidas diferentes que elas tomam, porque o japonês fazer isso é incrível, é incrível, é bonito. Agora, outro país fazer isso exatamente a mesma coisa, não, é horrível, sabe? Então, tipo, não faz sentido, não faz sentido. As pessoas, elas fecham os olhos pra isso e sabe, e acontece isso. Elas fecham os olhos pra isso e a gente fica nesse mundo de arco-íris fingindo que nada disso aqui tá acontecendo. Mas, fechando esse parênteses, que eu, né, não sei nem por que eu abri isso, né, fechando esse parênteses, ah, a gente finge que o exterior é sempre maravilhoso, é tudo incrível, é 10 demais. Ah, na Irlanda não existe esse tipo de coisa. Ah, não. Na Inglaterra não existe esse tipo de coisa. Não é como se a cultura deles não tivesse criado os hooligans, né? Não existe. Não existe tipo de baderna, não existe essas violências. Não existe. É tipo, porra, né, cara? Não é tudo que sai. Cara, eu concordo em muitas coisas, que o brasileiro é horrível em muitas coisas, É um povo com uma mentalidade muito pobre, mentalidade pobre. Mas existem coisas que o pessoal de fora também é ruim, sabe? Também é uma coisa bosta. A mentalidade do japonês com o estrangeiro, mentalidade, na verdade, de qualquer país com o estrangeiro é muito diferente. É muito diferente da nossa, porque a gente é um aglomerado de vários estrangeiros. E agora, o estrangeiro, que sempre foi o povo unido ali, que eles têm a identificação deles, que eles eram, vamos dizer, colonizadores, eles têm a sua identificação, eles são assim com os estrangeiros, com qualquer um. Desde do cara lá no Moçambique até o Japão. Eles são assim do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O brasileiro não consegue ter esse espírito de união e de valorização das pessoas que saem daquele país ali, que são alçadas naquele país. Eles não conseguem ter esse pensamento, esse sentimento de união, porque é um aglomerado de povo, sabe? A gente não é, por exemplo, se a gente fosse um povo inglês, por exemplo, apaga a Inglaterra, o Brasil não existe também, é apenas ingleses. Esse país aqui somos a Inglaterra. Eu seria inglês, você seria inglês. Cara, a gente teria um sentimento de união. A gente não desvalorizaria as nossas pessoas criativas, as nossas mentes criativas, os nossos artistas, nada disso. A gente não desvalorizaria eles. Claro, ia ter pessoas que não iam gostar, todo aquele negócio, mas a gente não ia desvalorizar eles e nas mesmas situações a gente iria valorizar o estrangeiro. Não. A gente ia valorizar as nossas pessoas, porque a gente é um povo só, inglês, colonizador. Então a gente não tem, sei lá, italiano, espanhol, português, alemão, qualquer coisa, assim, argentino, uruguaio, vindo de todo que é fora, vindo para esse país e formando o que a gente conhece como um país. Não, porque esse é o Brasil. A gente teria um povo de um tipo só, vamos dizer assim, de uma civilização só, formada por uma civilização que volta e meia aparece estrangeiros ali, vão morar lá e tudo mais, mas a população em si, no geral, ela é inglesa apenas, entendeu? Tipo, é porque o Brasil, ele é um aglomerado de povos, então não tem esse tipo de situação. A gente vai ter os colonos nos estados lá, que eles estão fechados neles mesmos, eles são fechados com eles mesmos. Então, se eles não têm o mesmo sentimento de união que
A colônia alemã ali não vai ter o mesmo sentimento de união com os outros brasileiros e com o argentino, ou com o uruguaio, ou com o italiano, ou com o espanhol, ou com qualquer merda que aparecer aí. Não, eles não vão ter esse sentimento, sabe? Eu não sei se estou conseguindo entender essas minhas ideias, mas para mim, eu acho que é isso, né? Eu acho que é meio, acho que é meio que isso. Mas eu fugi do tema, eu fugi do assunto, ou talvez não tanto, porque talvez essa mentalidade seja em decorrência dessa situação, da gente não ter essa mentalidade de união por conta desse aglomerado de povo de diversos locais. Porque se a gente fosse, por exemplo, só um braço de Portugal, seria diferente. Mas não, a gente é um braço de tudo que é país, de tudo que é coisa. Então, eu, por exemplo, eu sou um braço de italianos, porque o meu tataravô, se eu não me engano, ele era italiano mesmo, colono, que veio pro Brasil. Então, eu tenho a descendência, eu sou um braço da Itália. Tem gente que é um braço da Alemanha, tem gente que é um braço da França também, tem França também. Porra, um aglomerado de coisa. Então a gente não é um povo só. A gente é um monte de tribo dentro de um território, agindo como se fosse uma união. Sei lá. Bebi meu café aqui. E aí, quando a gente vê. Não sei se isso também tem, mas a decorrência do pensamento brasileiro de colocar sempre o brasileiro para baixo é isso, cara. Eu acho que é isso. Acho que vem disso. Porque a gente parece aqui, cara, os caranguejos no balde. Acho que é balde, o exemplo, não me lembro. Que se o caranguejo um deles tá quase saindo fora, os outros puxam ele para baixo, porque eles não, o cara não pode estar bem. Aquele caranguejo não pode sair daquela situação em que todos estão, porque se ele estiver saindo, ele vai estar melhor do que aqueles ali, e aqueles que estão ali embaixo, eles puxam ele de volta. O balde de caranguejo. Parece que o brasileiro é assim. O brasileiro não podem ver um brasileiro se dar bem, porque, claro, como a gente também é um povo muito miserável, a gente é muito pobre, sofrido, todo aquele negócio. Isso acentua muito os ânimos e os pensamentos em relação a esse tipo de coisa. E aí a gente acaba vendo essa situação de, se alguém ficou rico, sei lá, com uma empresa ou por sorte na Mega Sena, sei lá, qualquer coisa assim, o brasileiro vai pensar mal dele. Por isso que tem aquele ditado, né? E a gente nunca está satisfeito. E por isso tem esse ditado, né? De a grama do vizinho é sempre mais verde. Ou talvez esse não seja o melhor para se usar, mas eu acho que é aquele do o seu amigo quer te ver bem, só não quer te ver melhor do que ele. Acho que esse reflete melhor. Porque a pessoa pode até ser sua amiga, mas se você estiver subindo muito e ele estiver ou subindo mais devagar, ou estiver estagnado, ele vai começar a te ver com maus olhos. Ele vai começar a falar mal de você, ele vai começar a te criticar você. Falar de você para as outras pessoas mal e talvez falar que você mudou, todo aquele negócio. Então, eles são amigos até que eles querem te ver bem, mas não melhor que eles. E essa é uma mentalidade pobre, e eu acho que está enraizada na mente do brasileiro, porque tem, em comparação com uma pessoa que torce pelas outras, cara, a porcentagem é assim, ó, é abissal a diferença. É foda. A gente não tem como dizer, mas o gringo também tem essa reação. Tem essa reação. No mercado de trabalho tem, isso é normal também. Mas, cara, é muito difícil
Pelo menos eu não vejo tantas pessoas de fora falar que o gringo não fica feliz, ou pelo menos fica indiferente com a conquista dos outros amigos, sabe? Dos amigos deles, dos vizinhos, sei lá. Porque tem isso também no Brasil, né? Se você ficar rico do nada, você ganha muito dinheiro, você se matou estudando algum negócio, começou a trabalhar muito, sem chamar atenção, começou a ganhar muito dinheiro, começou a ajeitar a sua vida ali, arrumar a sua casa, sei lá, qualquer coisa, comprar um carro, o seu vizinho vai dizer, porra, do nada, tá vendendo droga, tá vendendo droga. E é sempre isso. É foda, cara, é foda. Sei lá, eu não sei se faz algum sentido isso que eu tô falando. Mas é isso, é isso. Eu acho que esse podcast ficou meio confuso porque tive que parar ele umas 3 vezes por conta de barulhos e coisas que eu tive que fazer correndo. Então, eu não sei se tá conectado as coisas, se estão completamente desconexas, eu não sei. Pode estar ruim, provavelmente tá uma bosta. Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Obrigado por me ouvir. Não se esquece de inscrever-se no canal aí. Até a próxima, então. Fiquem com Deus. Valeu, falou e eu fui.